Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos aqui à nossa série de lives, a nossa jornada A Culpa é do Intestino. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar então aqui a nossa próxima live, que vamos falar sobre o que é que o nosso cocô nos diz, não é? Não sei se têm estado a observar. Nós deixamos aqui um desafio na última live e hoje vamos falar sobre o que é que o nosso cocó tem-nos a dizer sobre nós, tá? Então, só aqui aceitar o Dr. Ricardo, que já deve estar aqui, só aqui ver. Boa noite, acho que ainda não estamos aqui no Instagram. Ok, acho que agora sim. Alô, Boa noite. alô, alô. Kátia, tu a ver com eco. Dá só um. Deixa eu ver aqui se é o meu. Vamos lá outra vez fazer aqui a mudança. Vê se funciona assim. É aí ou aqui também, Estás com pode fones? ser. Digam só se estão a nos ouvir bem, para Sem eco, isto funciona. sem eco. Aqui, conseguem ouvir bem? Tudo ok? Está aqui a chegar aqui mais Vai pessoas. lá. Pronto, boa noite. Acho que agora sim, não é? Estamos a Boa. ouvir. Vejo aqui um Pronto. perfeitamente, portanto já fico seguro. A Sara está a dizer que está com eco. Olá, E agora? Sandy. Aqui. Doutor ouve-se com eco. Eu sabia. Não, a Sandy está a dizer que estamos a ouvir lindamente. Agora está perfeito. Agora está mais ou menos. Pronto. É. Pronto. É importante é que vocês consigam ouvir bem desde Só o estar aqui no início. perfeito. Tudo ok, não é? Tudo ok. Digam aí, Um, 3 dois, três. assim. Eu ouço bem. Acho que está. Está ok. Bora. Bem-vindo, Dr. Ricardo, mais uma vez aqui à nossa série de lives. Obrigado, E doutora hoje, Kátia. É um prazer estar aqui consigo a partilhar estes momentos de sim, cocós e não só. sim, hoje o assunto é cocós. Portanto, nós deixamos aqui um desafio, não é? Na última live, que era para Yes. observarem. Porque muitas pessoas nem sequer observam, não é? A maioria das pessoas, dos nossos pacientes também, daquilo que às vezes partilhamos, não costumam sequer observar. Acham que. E hoje vão perceber que é muito importante estarmos atentos. Sim, é um drama social, eu acho. Acho que tem muito a ver com a educação francesa, não é? A gente não pode arrotar, a gente não pode bocejar, a gente não pode sorrir, a gente não pode nada. Tem que sempre pôr uma mão, ficar assim, tipo aquele sorriso. Então os cocós é a mesma coisa, é uma coisa que também gosto socialmente. Eu acho que deve começar logo desde cedo, não é? A criança. Mas eu acho que se nós prestarmos atenção aos miúdos, eles querem ver, não é? E chamam-nos para ver, não é? Depois nós acabamos por reprimir socialmente e é uma coisa que não falamos. E na consulta dá Uhum. muito jeito porque todas as consultas, já quando é que eu pergunto é se o intestino funciona todos os dias ou não. Os meus doentes já quase que respondem antes de eu perguntar, porque dá-me esse jeito. Mas depois, quando a gente quer avançar e quer algumas especificidades, tirar informação daquilo que a Uhum. gente vê, há muito sinal clínico, há muita informação que diz muita coisa sobre o que está a passar na nossa parte digestiva, na nossa questão de fígado, estômago, bactérias, o que é que eu comi, o que é que eu não comi, o que é que eu me dou Uhum. bem, intolerâncias e por aí fora. Não é? E, Sim. e ter esse treino, primeiro ter esse desbloqueio mental, não é? Tipo, o cocó é meu, portanto, a obra de arte é minha e, portanto, eu devo olhar para ela, devo-me orgulhar, até para perceber como é que ela funciona. Depois permite-me monitorizar-me, né? Perceber o que acontece, perceber a relação entre o que eu fiz hoje e fiz ontem e o que é que houve de alteração. Né? E Uhum. permite-me também poder levar esta informação ao médico, ao nutricionista, ao cuidador, de Uhum. alguma forma para trazer alguma informação. Eu costumo muitas vezes dizer que é, se eu conseguir perceber aquilo que sai de mim, eu entendo o que se passa dentro de mim. Tá? Então perceber Ok. as excreções, né? As excreções, pronto, aqui esta correria de 3 semanas para chegarmos ao Ao workshop nosso workshop. do 29-30 é intestino, mas temos outras excreções importantes, não é? Temos o suor,
e temos a urina, temos outras também, mas estas três são assim muito básicas, permitem-nos perceber muito. E não, eu estava a discutir isso com uma doente, que quando ela estava-me a falar, agora começou a ter uma transpiração noturna e um cheiro mais intenso. E depois, na conversa, aquilo coincidiu com uma altura que o intestino deixou de funcionar. Tá? Então eu estava-lhe a tentar explicar as três vias principais de excreção e quando uma bloqueia, o corpo vai procurar outras. Não é? É como a história de aparecer acne ou aparecer uma tentativa do corpo usar outras vias de excreção para compensar outras. Não é? E, portanto, Sim. se nós as entendemos, se nós olhamos para elas e percebemos, levamos essas pistas e permite-nos acrescentar valor à informação clínica, tá? Não é só as queixas que vemos, mas também perceber as alterações que houve, quando é que houve, o que é que eu associo, se foi uma viagem, se foi um alimento, se foi um estado emocional, se foi uma medicação, né? Tudo isso nos dá Exatamente. imensas pistas. E, portanto, olhar para o cocó, antes de fazer o flushing da sanita, é, no mínimo, valor que devemos Sim. reter e não deixar ir pela sanita sem olhar e pronto, ter essa monitorização que vem, eu acho, in natura. Os miúdos fazem isso, não é? E chamam-nos para ver, só que Exato. depois nós começamos a reprimir, cheira mal, né? E acabamos por ir Nem queremos destreinando. ver. Não é? Nós observamos, não é? Portanto, e conhecer as nossas fezes é importante. Portanto, é olhar até antes de ir à consulta porque traz-nos muitas informações. Verdade. Por isso, e destas informações, hoje vamos falar um bocadinho aqui de algumas delas, daquilo que devemos estar atentos. Nós utilizamos uma escala de Bristol, que é conhecida porque tem alguns tipos de fezes, nomeadamente 7 tipos de fezes, em que as mais normais, e que deveria ser o normal, digamos assim, né? Porque às vezes as pessoas acham que é o normal, como falamos na outra live, que não evacuar muitos dias já é o normal delas, mas não é? Isso é uma disfunção. Portanto, o Confere, normal é, confere. de facto, pronto, Normal é funcionar, está lá para normal excretar, é é para sair, funcionar, é isso. exatamente. E de preferência, que também falamos sobre isso, que foi pelo menos 3 vezes ao dia era o ideal, não é? Quando comemos, evacuar, Se portanto, fizermos essas refeições, não é? Se estiver em modo sim, jejum, se estiver em modo ramadão, se estiver em modo outra coisa qualquer que não sim, esteja a ingerir, a partida não vai corresponder, não é? Mas se eu tiver três boas refeições, o ideal seria, portanto, exatamente, uma no mínimo é aquele mínimo dos exatamente, mínimos. exatamente. Não é? Ficar mais de Para 24 evacuar, horas dá problemas, não é? Os uhum, estudos mostram que dá problemas, o contacto, porque no fundo, as fezes, no fundo, é material que o corpo não quis por alguma forma, não é? Ou porque não entrou, ou porque entrou e saiu metabolizado e o corpo excretou novamente. Portanto, há as duas vias. E, portanto, se é para sair, não é para ficar. E se fica mais tempo do que o que deve, vai criar reações inflamatórias, porque o que está ali é uma agressão. E quando o corpo contacta com uma agressão, ele tende a responder. E a resposta é uma resposta inflamatória. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, isso é voltando à história da obstipação da última live, que se as minhas fezes ficam mais de 24 horas por sistema, não é? O contacto com que fica, não só há uma parte que é reabsorvida, mas aquilo vai estar associado a um estado inflamatório subclínico constante, que sabemos que vai tender a fazer alterações celulares que encaminham para o maior risco, por exemplo, de cancro do cólon. Não é? Portanto, as fezes não é suposto haver ali um tempo e sair, não é suposto ficar ali a apodrecer exatamente. 24, 48, não sei quantas horas. Certo? Portanto, Aliás, a obstipação até o diagnóstico é feito com alguns dias, não é? 3 dias, o acho. clássico é Mas isso já 4, não não é? é. Pronto, mas Pois, isso está a pois, cair um pouco porque exato. há uma coisa que é chamar uma doença, outra coisa é o desequilíbrio, não é? É como a diabetes. Eu chamo diabetes quando eu tenho uma glicemia acima de X ou 2 vezes medida em jejum ou uma gluvinal C, pronto, tem critérios. Porém, imagina, se eu digo que o jejum é 126, acima de 126 eu tenho uma diabetes medida em 2 vezes em determinadas condições. Mas se eu tiver um 120, se eu tiver um 119, se eu tiver um 115, não está bem, é uma questão de tempo. Portanto, eu vou lá chegar. Portanto, o desequilíbrio, eu Claro. costumo dizer aos doentes que nós vivemos em dois tempos, não é? Aliás, há 2 pontos e há 3 tempos. Daqui para aqui eu vivo na saúde. Eu estou bem, não tenho queixas. Daqui para aqui eu estou na doença. Eu tenho um carimbo, um diagnóstico pela ANS, pelas várias instituições que dão, com várias alterações analíticas, metabólicas, clínicas e de imagem, por exemplo. E o meio, que é quando eu ainda não tenho tudo, já não estou bem, tenho queixas, mas ainda não tenho os carimbos todos, ainda não tenho a doença marcada. Eu já tenho o desequilíbrio, portanto eu Mas estou já a está a trabalhar para a caminhar. doença. Portanto é o caminho melhor, é a altura melhor para fazer uma intervenção e retornar para o estado de saúde.
Tá? Então, eu Exatamente. acredito que no futuro, né, à medida que nós vamos cada vez mais conhecendo e falando mais sobre o intestino e cada vez soube mais falar sobre a disfunção e a função e da importância deste órgão, nós tendemos a Uhum. caminhar para que a disfunção se aproxime, ou o desequilíbrio se aproxime da doença, porque a gente percebe que não precisa chegar a um desequilíbrio extremo, a uma descompensação extrema para chamar de obstipação. Nós sabemos hoje que não é fisiológico, portanto, se a função deve ser cumprida, no mínimo, num ciclo de 24 horas ou mais vezes durante o dia, a partir daí é disfunção. Se é disfunção, saudável não estou doente. Né? Exatamente. E, portanto, Para acho caminhar que. para a doença. É, Uhum. né? Então, alguns aspectos que são importantes, se calhar falarmos aqui do tipo de cocó, né? Quem teve a observar, agora começar a pensar e olhar, lembrar-se dessa imagem Então, mas e não queres pensar só dar aí um up da se, malta que já conhece a escala de Bristol ou quem não se conhece, que depois vá fazer uma pesquisa só para se situar nas diferentes classificações, só para a gente fazer assim uns sim, podem extremos. fazer assim uma pesquisa, nós não conseguimos aqui partilhar, pronto, ainda não sabemos esta tecnologia, mas vamos lá chegar. Vocês podem pesquisar na internet e ver a escala de Bristol e vão perceber aqui um bocadinho de alguns formatos que nós vamos falar aqui. E alguns aspectos são importantes também, não Vivem em é? extremos, De não é? alguns... Portanto, o extremo seco Sim, e o extremo líquido, digamos assim. E no meio está a exatamente. virtude, que é o Está a ver cocó correto, o sempre. cocó saudável. Exato. Começamos com um tipo 1, que é umas bolinhas, que é basicamente estávamos a falar, a obstipação, é esta questão que representa, não é, a dificuldade e tudo aquelas dicas que nós demos na primeira live que são importantes para evitar esse estado. A falta de hidratação, fibras, É o extremo intolerâncias da secura, né? alimentares. Portanto, as fezes extremamente Sim, secas, difíceis de sair, dolorosas, e quase que o doente entra naquela fase em que já não quer ir à casa de banho porque vai doer, né? Está seco, vai-se magoar. É uma sim, pedra, é uma rocha, o dente esquema é uma rocha, é uma coisa difícil de sair, e muitas vezes com a sensação de que não esvaziou, né? Com a sensação de que ficou exatamente. ali qualquer coisa. Pronto. E que muitas vezes é interessante, has de reparar, não sei se te acontece também a ti, que é o sentido da perpetuação, que é, no caso do extremo, portanto, na escala de Bristol vemos os dois extremos, o 1 e o 7, né? As mais duras, no caso extremo, que eles chamam mesmo, tipo, as fezes como se fosse de cabritas, aquela coisa das bolinhas pequenininhas, Sim, né? sim, sim. Que estão ali em estado de desidratação, porque a última fase do intestino grosso, das várias coisas que se faz, uma delas é reabsorver água, portanto, quanto mais lá Uhum. fica, mais tende a absorver água, né? E, portanto, mais difícil fica de sair. Entra num ciclo perpétuo, não é? Que é o doente tem dificuldade, reprime, vai ficar mais tempo desidrata, mais dificuldade, e entra naquele ciclo perpétuo, até que depois tem que usar relaxantes extremos, os enemas, os E pode provocar também hemorroidal, né? Também pode fissuras, hemorroides, fazer traumas locais fissuras. e Uhum. traumas de comportamento. A pessoa não quer ir à Uhum. casa de banho. A pessoa vive traumatizada, Uhum. a pessoa não quer mesmo isso, não quer. Né? Portanto, isso, pois há 10 mil causas, não conseguimos aqui falar todas, mas é muito a desidratação, como falaste, é a falta de fibras, é a falta de gordura, muitas vezes, tá? A pessoa que Olha, não. já estou aqui a dizer que o meu caso é a cabrita. Exatamente, é logo Está aqui ali a número ver. um, que é os ultrassecos, tá? Normalmente são pessoas que nós Sim. vemos que muitas vezes têm dores de cabeça associadas, tá? Cefaleias e a cefaleia alivia no dia que vão à casa de banho e depois no dia a seguir Uhum. retomam e vai crescendo, Sim. crescendo, crescendo até o dia em que vão à casa de banho e a dor de cabeça volta a cair, tá? Pessoas que muitas vezes têm perturbações de sono ou traços de ansiedade, é muito frequente, né? Nós vemos isso Uhum. associado à desidratação, pessoas que não consomem gordura, tá? E não estamos aqui a incentivar as gorduras todas, as gorduras Sim. boas, né? É necessário uma hidratação, porque a camada, a camada que funciona, portanto, que protege de glucosacarídeos, portanto, aquele muco, aquele ranho Aquele natural muco. do intestino e Uhum. que o protege, é bom porque para que haja tipo, uma Sim. hidratação e que escorregue aqui ande, não é? Porque não chega ao músculo, Uhum. há um conjunto de coisas que tem que Sim, acontecer, esse não só uma muco é super contração, importante, é protetor, não não é? é? Portanto, da mucosa. E se não o trabalhar E, corretamente, fique uhum. sem ele. Uhum. É super importante. Aliás, uma boa alimentação e evitar também alimentos que criam intolerâncias e que vão agredir de alguma forma a irritar mais um bocadinho o intestino, não é? Certo. E aí pode ser um bocadinho individual, mas basicamente também este medo às vezes de comer gordura, consumir gordura, e a gordura é super saudável, não é? Sim, se for boa, E bem podemos só escolhida, aqui em quantidades bem certas, escolhida, não exatamente. saturada, E dependendo de bem cada caso, trabalhada. claro. Sim. Dependendo de Sim, cada caso, porque há aqui um tipo de fezes, depois já vamos falar sobre isso, que se calhar tem que ter algum cuidado. E estas são dos extremos de início, né? Se vocês estão aí a acompanhar a escala de Bristol, o tipo 1, o tipo 2,
e depois começa a ser aquelas fezes mais alongadas, mas com fissuras, com dificuldade, que ainda representa um bocadinho de tendência para a obstipação, mas já um bocadinho mais, já consegue soltar mais facilmente. Estava E aqui, saltando aqui o Kátia, outro, desculpa se interromper, sim, estou aqui a diz, ver diz, diz. uma Ah, jovem que ok. nos partilha que, apesar de sentir que bebe a quantidade de água Dois adequada, litros. mantém as características de fezes bastante secas. Pronto, mas há outras características, não é? Se eu não tenho movimento e se eu não faço movimentos peristálticos, o meu intestino preguiça, vou ter as fezes mais tempo, não é? Portanto, eu posso beber água suficiente, mas tenho outras causas. Se eu tiver pouca atividade física, se eu tiver as tais intolerâncias, né? Se eu tiver a consumir determinados alimentos que eu não faço uma digestão correta, eu posso ter dois comportamentos inflamatórios, ou as fezes extremamente soltas, né? Portanto, não faz digestão nenhuma e o corpo quer expulsar, e o contrário, uma reação inflamatória que vai desidratar, que vai secar e que pode também contribuir para a obstipação. Né? É muito frequente, por exemplo, nas pessoas com intolerâncias a glúten, intolerâncias a trigo, de alguma forma, é extremamente frequente ver uma obstipação e assim que toleram. A lactose, normalmente eu vejo ao contrário. A lactose, não tanto a lactose, mas as proteínas da vaca, eu vejo ao contrário. Normalmente são as fezes inicialmente mais soltas. Na maior parte dos doentes intolerantes, há sempre exceções, não é? Não há uma regra para tudo. Tá? Mas é preciso também ver intolerâncias. E estas comuns que ouvimos muito, laticínios de vaca, que não baralhar com lactose, que é outra história, não é? Mas laticínios de Às vezes vaca, também pode haver algum síndrome do colo irritável, que é outra situação, né? E claro, aí entra os FODMAPs, claro, pronto, o excesso de fibras, e claro. cada caso, um, aqui alguém que diz, faço todos os dias, à mesma hora, não faço, fico com mau humor. Exatamente, Yeah, afeta logo, porque este intestino-cérebro sim, está sempre, está tudo ligado, não é? verdade. E estavam aqui a perguntar também de gorduras saudáveis, o que é que são? Temos a ghee, azeite, o nosso azeite, temos abacate, tudo o que for Óleos vegetais bem não tratados, processado e não hidrogenado, não é? Portanto, hiperaquecidos, sim. exato, Tá? exato. E se Esse tipo tolerar, de se a pessoa gorduras. tolerar, assim, não viver no pânico dos laticínios de vaca, né? Porque assim, o leite é difícil de digerir para uma grande porcentagem. Há um sem número, não sei número, não é sem número, mas são algumas proteínas de vaca que nós de facto não nascemos para tolerar e o leite tem que ser bem tratado, teria que ser desproteinado, aquecido, pronto, há várias estratégias. Mas a gordura, por exemplo, da manteiga, embora ainda mantenha algumas proteínas de vaca, como é uma extração maioritariamente de gordura, há várias pessoas que até conseguem de alguma forma tolerar. Se consumirem em excesso, provavelmente aquelas proteínas vão complicar a vida. Mas bem escolhida a gordura animal, não hiperaquecida, de um animal que não vive em stress e que viva bem Sim, tratado e que não tenha sofrido horrores e, portanto, não tenha estado sob um estado de catecolaminas intenso para produzir um laticínio de má qualidade e que, portanto, vai gerar derivados de má qualidade, exato. também são uma boa opção. Não Sim, precisamos de viver nos mundos das fobias, não é? Ou é carbofobia, ou é lipidofobia, ou é vacofobia. Nós sim. vemos sempre uma fobia e a ideia é personalizar, é perceber o que é que eu digiro, o que é que eu não digiro, embora haja coisas que comumente o ser humano tende a não digerir, porque não tem matéria, não tem capacidade de digerir e nós fomos alterando. Mas as gorduras vegetais, maioritariamente, as oleaginosas, não é? As Também, amêndoas, sim, sim, as sim. nozes, os E pinhões. a questão de, estás a dizer em relação também a algumas intolerâncias, da lactose, a guia acaba por ser, às vezes as pessoas acham que todos os laticínios têm lactose. A guia tem uma porcentagem muito mínima e é vestigial, portanto é quase que, portanto é Proteínas, um né? Ela é bom, sim, desproteinada, portanto eu costumo chamar, ela é exatamente. manteiga clarificada, é um extrato da manteiga, né? Que é basicamente aquecido de forma muito lenta, até que se extrai completamente tudo que não é manteiga, fica aquela, tanto que ela não se degrada, não é? Ela tem uma capacidade de degradação muito lenta, consegue-se ficar cá fora do frigorífico, meses, tá? E não perder as propriedades. Portanto, é um extrato da manteiga, é uma gordura, é quase como se fosse um óleo. Ela não tem outros Exato. Se não materiais for de fácil alterada, decomposição. Exatamente. E resiste, eu não sei se é 220, 240 graus, sem se degradar. É muito próximo do óleo de coco. Né? Tem uma resistência bastante interessante às temperaturas e, portanto, é difícil de se estragar. Mas é imensa gordura isso é boa, uma boa gente. opção. É imensa Sim, gordura sim, boa, não sim. precisamos de andar a pesquisar. Exatamente. Um, que tipo, podemos falar aqui também na questão de o será o ideal? Evacuar de manhã, durante o dia, um, porque também é algo a observar, não é? Se nós fazemos sempre à mesma altura do dia, ou se há alterações, à noite
normal. Ou Não, seja, fazer durante a noite, não acordar é para ir para normal. tomar, não é normal. O que é Sim, mas fisiológico, né? A fisiologia uhum, prepara-nos que é, durante o dia, eu esvazio dos resíduos que eu ontem acumulei para preparar hoje e poder acumular no meu sistema digestivo. uhum, Tá? Tanto que muitas vezes, quando eu não tenho isto organizado, o que acontece? Eu, às vezes não tenho o meu sistema organizado, então eu vou comer e o corpo o que é que faz? Manda-me logo à casa de banho. Tá? Mas o ideal seria ao contrário. Eu deveria primeiro esvaziar, de forma que a fome sobe, não é? Porque quando estou de intestino cheio, normalmente eu não tenho tanta fome, mas quando eu vou à casa de banho, a fome sobe. Tá? Então, fisiologicamente, como é que deveria acontecer? Acordar de manhã, tá? Os movimentos peristálticos começam ao redor do acordar, tá? Na fase mais leve do sono do pré-acordar, se eu dormir as horas corretas, não é, gente? Porque se eu tiver a precisar uhum. dormir 8 e se eu tiver há semanas a dormir 6 ou 6 e meia ou 7 e depois ao fim de semana durmo Sim. 12, não é? Que faço aquele Uhum. jet lag social e depois acho que durmo bem porque compenso, mas não está a acontecer, portanto não respeito os meus tempos de sono, logo eu vou ter esses movimentos logo prejudicados, para começar. Né? E portanto, depois o meu dia começa a correr, e depois não tenho tempo, porque eu venho, e depois não sei, pronto. E depois tenho vontade, mas tenho que ir a correr, então depois faço no trabalho, depois no trabalho não estou à vontade, depois deixo para o almoço, então eu próprio acabo por cortar o eixo, o corpo pede uma informação, eu contrario, ele chega a um ponto de desiste. Né? Mas o ideal é um pouco isto, é acordar de manhã, o fisiológico seria este, né? As fezes acontecerem, portanto, eu ir à casa de banho, esvaziar o meu conteúdo, pôr o meu sistema digestivo pronto para receber, a fome tende a subir, tende a aparecer a seguir, tá? E depois eu fazer a ingestão. Tá? E muitos de nós, como temos isto prejudicado, o que acontece? Eu vou à casa de banho, mas é depois de beber café. Eu vou à casa de banho Uhum. depois do pequeno almoço. Portanto, claro que é melhor eu ir à casa de banho a seguir ao pequeno almoço do que ir à casa de banho no final do dia. Tá? Porque durante a noite eu não vou receber alimento. Tá? Portanto, eu aí já tenho uma inversão. Pronto. Exatamente. E claro que é melhor eu fazer no final do dia do que estar há 2 dias sem fazer. Pronto. Então, dentro do espetacular ao Sim, péssimo, eu posso ter ali vários pelo sim. caminho. Mas o correto é eu exatamente acordar de manhã e ir à casa de banho. Posso fazer alguns auxiliares, algumas batotas. Água morna de manhã ajuda imenso. Sim, Com o seu era isso que limão, eu ia dizer, eu sim. não sugiro tanto limão de forma. Dar aí um auxílio. Sim. É, Eu não sugiro limão de podem forma fazer. leviana porque a malta toda adora o limão e depois já toda no limão. Depois caem os dentistas em cima a dizer, porque há acidez, né? Pronto. Há pessoas que se calhar o limão pode não ser Farinha, interessante. pronto. Ou podem pôr, exato, podem só Uma pôr assim palhinha. um pouquinho de limão, ou uma quantidade mais pequena, até porque há pessoas que não têm uma acidez tão tolerável para pôr logo limão de manhã, mas pelo menos água morna. Sim, Ou um chá que não seja diurético, que seja tipo calmante, ou que tenha propriedades carminativas, né, digestivas, como a erva doce, o chá com funcho, um bocadinho de gengibre, folhas de louro, tá, que são extremamente calmantes. Ou pessoas que têm um bocadinho mais de acidez também podem juntar a cidreira, que é extremamente ótima para a digestão, ou até a hortelã, né? E podem fazer isso logo de manhã, em vez de dar uma cafezada, né, gente? Então, aquela batata exatamente, da é isso manhã, que eu aquele estava a café, pensar. ele é extremamente agressivo para o intestino, porque basicamente ele não só tem uma ação, portanto, é quente também, mas tem uma ação de descarga de catecolaminas e, portanto, vai pôr as coisas a funcionar. O coração acelera, mas o intestino acelera, portanto, tudo acelera, né? Mas é um efeito Mas de não é de uma forma espremer. natural, É um exatamente. efeito de força. É É tipo, eu não agressivo. quero, mas eu vou forçar. Tá? Então eu devo é convidar e não forçar. Nunca ninguém. Aliás, quando dizem que só funciona com café, já há aí uma disfunção. Sim. Já, Se houver uma dependência, não é? sim. Quando isso só funciona se, só por aí eu já estou em modo de dependência. Se eu estou em dependência, eu não estou harmonioso. Se eu não estou harmonioso, eu tenho que fazer uma revisão. Né? E, portanto, isso deve ser conquistado. Né? Mas acho que é Exatamente. isso. Acho que a fisiologia fala-nos que são estes tempos e este é para aquilo que nós devemos trabalhar. Mas, claro, que se eu estou a falar de uma pessoa que vai à casa de banho de 4 em 4 dias, eu primeiro tenho que trabalhar para ir de forma diária e depois ir acertando horários. Depois também tem a ver se eu comi ou se eu não comi à noite. Tá? Uma das coisas que nós Há um chá reparamos. também, estava a lembrar aqui estavas a falar também de alguns conceitos de chás e tudo, o chá de espinheira santa também é muito bom para a parte Acalmar. digestiva Sim, e sim, para sim, sim. acalmar e Sim, pronto, sim, essa sim. parte. O tempo está aqui Está tudo em já, casa, gente. já Olha, mas é rápido assim, até, só uma mas dica que eu fico nervoso, sim. que é quando eu dou um chá a um doente para tomar, ele diz, mas onde é que eu encontro esse chá? Meu amor, esse chá encontras na tua despensa. Tá? O gengibre compras no supermercado, a erva doce compras nas especiarias. Fazemos, tá? Chá de Sim, saqueta, pelo amor da santa. olha, É só, se não houver mais nada, só se eu for de férias. Até porque agora exatamente. há muitos estudos que falam, né, dos químicos que são contidos no saco e que passam automaticamente por aquecer. E, portanto, já temos que procurar, até já nos chás, nós temos que ter algum cuidado, porque está aí a E haver mesmo em uma casa, grande confusão. e mesmo em casa pode-se colocar a data,
que vocês colocam lá as plantinhas ou as especiarias, porque muitas vezes estão, se calhar, um ano ou mais, e a pessoa pensa, ainda tenho aqui isto e vai fazer e já está ali há não sei quanto tempo. Certo. Também podem Ou então ter colocar, o truque, sim, que é não passa a pó, né? Tudo que é especiaria que passou a pó está mais fácil de oxidar, tá? Então eu sugiro às pessoas não ter muito mais do que 3, 4 meses. A partir de 3, 4 meses começa a ter elevada perda de propriedades, mesmo que esteja no escuro, mesmo que não esteja sempre a abrir, tá? Então o ideal é tentar conservar sempre a raiz ou as sementes, né? Claro que é preferível um exato. pó que está lá há 6 meses do que nada, mas a probabilidade das propriedades não vão estar muitas. Mas, por exemplo, a erva doce, eu posso aplicar diretamente, eu posso transformá-la em pó, assim como os cominhos, as sementes de coentros, pronto, tudo aquilo que é No uma momento. sementinha e que ou a canela, não é? Tudo que já está em pó está mais fácil de oxidar. Então eu posso conservar mais tempo em grão e depois quando eu preciso transformar em pó, ponho uma datazinha para 3, 4 meses no máximo e a partir daí eu sei que não vou ter muito mais em termos de propriedades É, terapêuticas, tá? Mas o funcho eu acho que ele exatamente. faz maravilhas. Funcho, erva doce, o louro, o gengibre é Mas é ótimo ótimo. para a flatulência Sim, para também, conforto, são ótimos. e aumentar a Deixamos aqui muitas digestibilidade. dicas boas. Verdade. Falamos de consistência, frequência, cor. A cor das fezes também nos diz muita coisa. O normal é o castanho. Agora estava a olhar para ti e pensar, ela vai A perguntar, verdade, o que é sim. que dizem as tuas fezes, não é? Vais olhar assim nos meus olhos e vais perguntar, Ricardo, o que é que dizem? Não sei. Muito Vamos bom. perguntar. Vais perguntar à malta, o que é que dizem as tuas fezes? Não, não vamos ser Fezes assim. pretas, será normal? Fezes pretas não será seguramente, e à partida é uma coisa para alertar. Ou a pessoa terá a tomar ferro, não é? Suplementação, ou pode estar a ter alguma hemorragia, sobretudo superior, né? Porque quando é hemorragia inferior, quando são hemorroides ou fissuras, ou até numa fase final do trato gastrointestinal do cólon, como há pouco tempo de oxidação, elas saem mais vermelhas, não é? Aliás, há alturas em que se elas saírem mesmo diretamente hemorroide e pinga na sanita, ela é vermelha sangue vivo. Quanto mais escuro, mais oxidou, não é? Ou então é ferro, normalmente quando a pessoa toma ferro, a gente adverte o doente para ele ficar atento que vai ter as Sim. fezes assim bastante Aí mais escuras procurar o e Dr. borra. Ricardo, que é para ver o que é que se passa. Também pode Um, ser. Ou outro médico que os consiga ajudar, não preciso ser só eu. sim, Mas eu ajudo se for preciso. sim, sim. Pois, se conseguirem. Fezes de cor vermelha. Pode ser sangue, né? Mas também pode ser alimentos, como o beterraba ou outras. Que outras situações podem acontecer? É assim, a história dos alimentos te diz muito bem, porque é assim, uma das coisas que a gente tem que perceber é se há alimentos a sair intactos. Tá? Se há alimentos a sair intactos, significa que eu não estou a conseguir Não estou a absorvê-los. absorver. Pode ser interessante, que é um jogo de fibra de ocupar volume, né? E estar a utilizar aquilo para fazer expansão e para fazer o trânsito andar para a frente. Porém, eu devo perceber que os alimentos que eu comi e estão, ou das duas uma, ou foram extremamente mal mastigados, né? E portanto o corpo não conseguiu trabalhar o resto, ou eu não tenho acidez no estômago para começar o processo digestivo, ou as enzimas que eu tenho ali de forma intermédia entre o estômago e o intestino delgado não estão a atuar e portanto aquele alimento neste momento Isso não está a chega a fazer causa. serviço, eu não estou a usufruir o combustível e portanto é importante perceber essa causa. Há aqui malta a Exatamente. perguntar, quando ficam a boiar, o que significa ou não. É assim, há muitos textos que falam que umas fezes bem digeridas, a boiar, maioritariamente poderão ser interessantes, porque foram basicamente feitos num processo de fermentação lento e equilibrado. Tá? Mas também sabemos que podem estar a boiar porque têm excesso de gordura. Tá? Então podem estar a boiar por excesso de gordura. Mas depois aí também depende, se estamos a falar em farrapo ou numas fezes tipo salsicha. Né? Portanto, Sim. Por isso é que é importante perceber, não é? Que tipo de sim, fezes. sim. Mas por Estava aqui norma, a umas fezes a boiar que não tenham aqueles, que não deixem aquela gordura na água, pode ser bastante interessante. Tá? Aliás, seriam as de melhor indicação. Ia-te dizer, era o quê? Ia-te dizer que não chegamos a falar da escala de Bristol do fim, não é? Portanto, a das fezes fase da mais moles, diarreia, sim. sim, completamente líquida, não é? Que é preciso ter cuidado até porque acaba por desidratação, perder minerais, mas aí maioritariamente é não digestão. Não digestão porque não deu para fazer digestão, porque o fígado está alterado, porque houve uma sobrecarga digestiva, porque houve uma questão emocional, não é? Em que basicamente, que é o que eu E digo eu hoje, ali, não sim. é? A ligação é tão interessante que eu preciso dizer, a gente, às vezes, explicar a relação emocional e o intestino. Eu dou muitas vezes o exemplo que é, eu posso estar a comer o melhor prato do mundo, né? Mas de repente alguém me telefona e diz que um dos meus melhores amigos teve um acidente péssimo e está muito mal no hospital. Naquele momento eu perco o apetite. Eu não quero mais Claro, saber da comida. Portanto, não, pronto. exatamente. Então é a mesma Exatamente. coisa
Uhum. Também é muito interessante ver isso, e mesmo as religiões falam sobre isso, também é muito interessante, que é estar em paz quando como. Se eu estou a Uhum. discutir, devo deixar passar a discussão, porque todo o meu sistema adrenérgico está baralhado, o meu estômago está baralhado, o meu fígado está ali a descarregar para todo lado, portanto eu não vou aproveitar nada daquilo, né? E Aliás, portanto, nós, se mastigarmos rápido, não mastigarmos bem, aliás, estarmos com muitos pensamentos a ver ansiosos, não vamos notícias, digerir a ver a bem. televisão ligada, fazer É swipe ups isso. nos Instagrams, Uhum. a verem as lives do Ricardo e da Kátia. Portanto, se estiverem a comer, desliguem. Vamos agora mandar a Ó, malta sempre embora. dá para rir um Se tiverem, bocadinho, se né? tiverem, Também há aqui uns comentários, já houve aqui outro que falava sobre a cor, quando come beterraba está cor-de-rosa, quando comem aipos verdes está esverdeadas. Isso é normal. Se as fezes tiverem uma consistência, portanto, normal, que tipo salsicha, tipo banana, e tiver uma coloração, pensar sempre, é isso, pensar o que é que eu comi antes, o que é que foi as minhas refeições antes, porque isso, se realmente eu não comi verdes e elas estão verdes, aí pronto. O amarelo já pode não ser normal, né? Já é questão sim. aqui do fígado, Fezes, daquilo que vamos sim, comer. fezes intensamente amarelas, sim, fígado, vesícula biliar, ou esbranquiçadas, que normalmente significa que não houve uma descarga da vesícula, pode ter sido ali um problema, uma pedra que bloqueou, não é? Portanto, aquela pigmentação, aquelas fezes tipo pálidas, não é muito frequente acontecer, mas associadas a problemas E de vesícula muco, também pode acontecer. Muco falamos e também do sangue, muco. também é uma chatice, porque muco, portanto, é ranho mesmo, é ranho em cima das fezes, portanto, é sinal que há, por norma, um processo inflamatório, não é? Esse processo inflamatório pode acontecer associado a doenças de Crohn, a colites, não é? Portanto, um processo inflamatório intestinal. E o sangue pode acontecer daquelas formas que nós falamos, mas também pode acontecer devido a estes dois tipos de doenças. Porquê? Porque elas criam estados de ruptura, não é? Zonas que sangram, zonas que criam uma zona de úlcera e, portanto, aquele sangramento vai acontecer. Em relação a Daí é um úlceras, depois alerta. não. Exato. E em relação às úlceras, estava só a terminar, que depois, andando para trás na conversa, as fezes extremamente escuras de, 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 de sangue oxidado pode muitas vezes indicar também uma hemorragia superior, esófago ou estômago, porque depois o sangue vai andar por ali abaixo e quando chega já está completamente oxidado, as fezes ficam tipo bova de café. Tá? Portanto, também não é Uhum. propriamente normal. Portanto, o ideal é Normal. aquele marronzinho, aquele castanhinho direito e não ter também um cheiro extremamente fétido. Tá? Pronto. E também não sujar Ok. extremamente a sanita. Também aquela história de quando as fezes sujam a sanita Sim. significa que há muita coisa que não foi digerida. E a Tá? limpar também, né? Não. Limpar, o ideal é estar limpo. Sim, o ideal, o sexto Não dizem mesmo que ficar. supostamente eu não deveria precisar Sim, de papel higiênico. Num estado sim. ótimo de digestão, eu não deveria precisar de papel. Pronto, que é assim uma coisa que a malta fica no oh. Mas quanto mais eu sujo a sanita, mais eu tenho a certeza de que aquilo que ali está não foi digerido. Uhum. Não consegui digerir porque estava estressado, porque comia correr, porque comia alguma coisa que eu não sou tolerante, porque fiz uma mistura inadequada e que dificultou a digestão, não é? Quando eu faço aquelas misturadas, aquelas comidas que é muita coisa diferente e que o corpo não consegue ligar todos os sistemas, algumas coisas vão ficar pelo caminho. Portanto, e o cheiro Exatamente. intenso significa muitas vezes hiperfermentação, não é? Portanto, houve demasiado material que ficou para as bactérias se divertirem, eu não absorvi, e É portanto elas ficaram superfação. exatamente naquele tubo, que é o intestino, né? Que é úmido, quente, escuro, e que por ali ficou a trabalhar. Portanto, é o lugar ideal para aquelas bactérias ficarem ali a trabalhar. Exatamente. Depois temos aqui Aconselho-se uma fazer pergunta. Colonoscopia em que colonoscopia idade? em que Olha, idade? neste momento, os rastreios, se não houver nada em termos familiares suspeito, ainda continua aqui na casa dos 50, embora 70 não um bocadinho para trás, um bocadinho para a frente, e depois repetir 10 em 10 anos, ou em alguns casos, independentemente do que formos encontrar, pode ser 3 Das em 3, queixas também, 5 em né? 5, mas se houver casos familiares específicos, pode ser antes, se houver suspeita, pode ser antes, mas se for só por rastreio, aquilo que ainda temos estabelecido é ali ao redor da casa dos 50, mas isto depois deve ser sempre individualizado, Uhum. certo? E portanto, Exatamente. mas importante mesmo é nós cuidarmos e percebermos o que é que está fora e partilhar. Portanto, antes de fazermos esse flushing, olhar para o que está lá em baixo, Aqui já porque é é uma pergunta nosso. mais específica aqui a seguir. Pedras na Em casa, vesícula. pedra da vesícula, sim. Pronto, por norma, há algumas coisas a fazer em casos muito específicos, sobretudo se forem pedrinhas
muito pequeninas, pronto. Mas habitualmente é preciso ter muito cuidado, porque se ou uma pedra é muito bem vigiada, ou então pode-nos mesmo correr mal. Uhum. Sim, porque se ela vai parar ao sítio errado, pode-nos arranjar aqui umas pancreatites, umas coisas bem Sim. sérias. Tá? Agora, o ideal é ao contrário, é o que é que eu posso fazer no meu dia a dia para não ter formação de pedras. Eu tenho formação de pedras pela má qualidade da bilis. A bilis vem do fígado, portanto é cuidar do fígado, tá? Daquilo que eu como. O que é que o fígado não gosta? Assim, em traços muito rápidos, muito rápidos, muito rápidos. O fígado não gosta de coisas muito ácidas, o fígado não gosta de coisas muito picantes e o fígado não gosta de coisas muito gordurosas, muito fritas, são difíceis de digerir, Uhum. tá? O fígado gosta de quê? Gosta de coisas amargas, tá? Gosta de folhas verdes, gosta de frutos como a papaya, gosta de maçã, gosta de aipo, tá? Gosta de coentros, coisas que são amargas, tá? Isso limpa o Uhum. fígado. Tudo o resto vai acabar por prejudicar. Da minha percepção, aquilo que mais hoje em dia baralha o fígado é não só a gordura, mas o excesso de hidratos rápidos, né? Porque dá aqueles picos de glicémia, o corpo não consegue aproveitar aquele açúcar para nada e tem que o armazenar em gordura. E Portanto, não depois é uma vai. gordura direta, mas acaba por ser uma gordura, não é? Sobe aqueles Uhum. triglicéridos. Uhum. Portanto, no fundo é, Exatamente. não deixem que o vosso fígado fique gordinho e a vossa qualidade vesícula diminui. Ah, mas Exatamente. então eu tenho um Isso é fígado de outro tema, né? magricela. Isso era outro tema aqui que tínhamos para abordar, que eu acho que colesterol e tudo, enfim. Malta, Já deixem estava no aqui a Instagram da perguntar Kátia as vossas. sugestões, Probióticos, sim, sim, vamos falar de sugestões. probióticos. Quando é que vamos falar de probióticos? Tu que és mais Vamos falar sobre organizada. alimentação ainda, depois sobre Temos uma probióticos e live só sobre prebióticos. probióticos, Portanto, né? é para a semana. Então Portanto, é vá. para a semana. Tem Vamos que ter uma live só acompanhar. sobre isso. É isso. Bem, então já passamos aqui um bocadinho da nossa meia hora. Por isso, espero que esta live tenha sido útil. Eu acho que foi. Acho que ficou aqui imensas dicas. Nós damos sempre mais do que aquilo que pensamos que vamos partilhar e está tudo certo. Então, Quando é que nos voltamos a ver? acompanhem-nos, não é? Para a semana, terça-feira. Terça-feira, ok. Exato. Temos a nossa live, mas já sabem que para acompanharem, para estarem mais próximo de nós, das nossas novidades, vocês podem se inscrever no link da bio, no WhatsApp, tá? É um grupo gratuito, é uma comunidade onde nós vamos partilhando também os resumos destas lives. Para quem quiser os resumos e ficar com estas dicas todas, inscrevam-se e entrem lá no grupo e estejam connosco. O nosso workshop, como o Dr. Ricardo partilhou no final do mês, dia 29 e 30, nós vamos fazer um workshop que depois, quando abrimos as inscrições, nós vamos dar mais informações. Para a semana já devemos ter isso aqui no ar. E para quem tiver Duas interesse em manhãs, não é? reservar Manhã de sábado, manhã de essas domingo. 2 manhãs, exatamente, Só sobre está cocós? connosco. Não, intestino também, não é? Mais que isso, mais que isso. Acho que... Então, fiquem bem, uma noite feliz e até para a semana. Obrigada. Beijinhos, bom Até fim de já. semana. Beijinhos, beijinhos. Beijinhos.